Saúdo meus alunos da Igreja Presbiteriana de Montanha, classe de jovens, nesse dia em que lhes trarei mais um estudo a respeito de cosmovisão cristã. E o nosso tema de hoje, o que é intolerância? Por que Deus e os outros são tão intolerantes? E o texto básico da nossa lição está em Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 1 ao versículo 7, diz o seguinte: Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Então, uma passagem bíblica do Antigo Testamento, registrada no livro de Levítico, que nos conta a história de Nadab e Abiú, os dois filhos mais velhos de Arão, que haviam sido recentemente consagrados ao sacerdócio. E a Bíblia fala que eles falharam, eles pecaram diante de Deus quando trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenava, o que não lhes ordenara. Então eles vieram diante de Deus no santuário, no tabernáculo, para prestar um culto que não havia sido ordenado por Deus. Então eles descumpriram as ordens de Deus a respeito da liturgia do culto. E por isso eles foram fuzilados, eles foram queimados. Deus lançou fogo sobre eles. E aí Moisés chega ao seu irmão Arão e fala: isso é para que vocês conheçam a santidade de Deus. Deus não aceita ser adorado de qualquer maneira, conforme a vontade, conforme a experiência, conforme a invencionice dos homens. E mais, vou pedir para que tirem os corpos deles do meio do arraial, ou seja, do meio do nosso acampamento, levem eles para fora do acampamento, e você, Arão, que era pai deles,
e os seus filhos não devem chorar por eles, para que a ira do Senhor não recaia sobre vocês. Então essa é a história que serve de base para o nosso estudo hoje a respeito da intolerância. Será que Deus é intolerante? Deus é intolerante? Quem já não refletiu acerca da expulsão de Adão e Eva do jardim? Será que a expulsão de Adão e Eva do jardim foi uma atitude muito radical da parte de Deus? Ou quando Deus disse a Moisés que ele não entraria na terra prometida, porque em vez de falar a rocha, ele feriu a rocha com bastão para que ela desse água. Ora, mas Moisés sofreu tanta coisa, lutou tanto e conduziu o povo e sofreu com o povo, e Deus o proíbe de entrar na terra prometida. Será que Deus não foi intolerante nesse momento? Será que Deus não foi muito radical? Também a história de Uzá, Ananias e Safira. Ananias e Safira são aqueles que no Novo Testamento levaram diante dos apóstolos um valor a menor a respeito de um terreno que eles haviam vendido e falaram que estavam entregando a integralidade, a quantidade total, integral daquilo que haviam vendido. É uma mentira. E ali mesmo eles caíram fulminados. Primeiro Ananias, depois Safira. Uzá foi aquele que morreu por ter tocado a Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança estava para cair ao chão, ele se apoia, ele tenta segurar a arca e descumpre aquilo que Deus havia determinado, no sentido de que a arca não deveria ser tocada, e ele morre. Será que em tudo isso Deus se mostra como intolerante? Muitos cristãos da nova geração, ou de uma geração pós-teológica, ou de uma geração liberal, eles insistem em dizer que o Velho Testamento é o tempo da justiça e o Novo Testamento é o tempo da graça. Que depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a morte pelos nossos pecados, tudo mudou. Como se Deus, o Deus do Antigo Testamento, fosse diferente do Deus do Novo Testamento. Como se Deus do Novo Testamento não exigisse de nós santidade e justiça. Mas o próprio Jesus, ele, em Mateus, capítulo 10, o próprio Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 35, ele disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. O que Jesus queria dizer com isso? Aqueles que quiserem andar com Deus e serem fiéis a Deus vão ter problemas, inclusive dentro da sua própria família, porque haverá resistência contra vocês. E eu não quero que vocês sucumbam a essa resistência, mas façam o que for necessário para obedecer a Deus. Mesmo que vocês tenham que se afastar da família de vocês, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Disse Jesus: eu vim para cumprir a lei, não vim para revogá-la. Então, em tudo isso, Jesus Cristo está dizendo: Deus é o mesmo. Deus não mudou. Deus exige de nós santidade, sacrifício, comprometimento. Muitas pessoas vão dizer, dentro e fora do cristianismo, que o importante é amar ao próximo. Não, tudo que existia, tudo que foi dito, toda a experiência
cristã, toda a experiência bíblica cai por terra quando Jesus diz: o importante é amar ao próximo como a si mesmo. Mas se esquecem que antes Jesus disse: importa, esse é o mandamento, esses são os grandes mandamentos, que vocês amem a Deus de todo o coração, de toda a mente, toda a sua força, todo o seu entendimento. Então, amar a Deus é obedecer a Deus. Não se pode separar um mandamento do outro. Jesus disse que esse é o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. As duas coisas são uma só, porque não se pode amar a Deus sem amar o próximo. E não se pode amar ao próximo sem amar e obedecer a Deus. A nossa lição vai dizer que o cristianismo tem, muitas vezes, trazido desconforto, seja na sociedade, seja na família, porque o cristianismo, ele é exigente. Existem exigências morais, existem exigências de conduta que são inegociáveis para os cristãos. O cristianismo sempre escandalizou o mundo e gerou intolerância, porque a mensagem cristã insiste na cruz. E a mensagem da cruz é arrependimento. Para os gregos, a ideia de um morto salvando o mundo era uma grande tolice. Para os judeus, alguém morto na cruz era sinal de ter sido abandonado por Deus. Nos tempos medievais, a ideia de perdão total em Jesus Cristo, através da cruz, sem obras meritórias, o catolicismo romano, era inaceitável. Por isso que veio a reforma protestante. Para o homem moderno, a fé cristã é simplesmente irracional e improvável. Na era pós-moderna, há um novo escândalo, a exclusividade da cruz de Cristo. O evangelho pode ser um caminho, pode ser o seu caminho, mas não pode ser o único caminho. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, um cristianismo falso, que seria um cristianismo danoninho, um cristianismo Nutella, um cristianismo fácil de engolir, que é um falso cristianismo, ele vai defender que é importante a pluralidade. O importante é cada um ter a sua experiência de espiritualidade. O importante é cada um encontrar Deus em si mesmo. O importante é que nós pratiquemos aquilo que é bom, independente daquilo que Deus pensa. E dali em diante, ou seja, tirando o meu relacionamento com o meu próximo, né? O meu relacionamento comigo mesmo, a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus só interessa a mim. Ninguém pode me criticar, ninguém pode me julgar, ninguém pode dizer nada que me ofenda. Mas não é isso que Jesus ensinou, não é isso que Deus ensinou. Deus ensinou que existe uma verdade, um caminho, e uma vida que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Parece que essa afirmação de Jesus Cristo, ela o iguala a todos os fundamentalistas, né? Aqueles religiosos radicais, porque Jesus fala: eu sou o único caminho. Alá não é o caminho, Buda não é o caminho, o Espiritismo não é o caminho, as boas obras não são o caminho, o único caminho é a salvação pelo sangue de Jesus. E muitas pessoas vão dizer: mas isso é muito radical. É muito radical. Olha, nós como cristãos reformados, o que nós somos menos é radicais.
Nós somos abertos. A nossa doutrina, as nossas crenças, a nossa interpretação a respeito da Bíblia está aberta para críticas. Nós presbiterianos nos relacionamos, debatemos, discutimos teologicamente com os batistas, com os metodistas, com os luteranos, com os assembleianos, com os pentecostais. Nós visitamos a igreja deles, eles visitam as nossas. Nós conversamos com os católicos. Nós dialogamos teologicamente com os católicos e colocamos a nossa doutrina e as nossas ideias à prova. Existem cristãos, ou falsos cristãos, ou seitas, como Testemunhos de Jeová, como os Mormons e outros, que são sectaristas, que são isolacionistas, não se relacionam com ninguém, não admitem crítica, não colocam a sua doutrina, as suas ideias, a sua interpretação a respeito da Bíblia à prova. É só eles que sabem o que é a verdade. Nós, cristãos reformados, não somos assim. Nós somos criticados e esculachados todos os dias, taxados como fundamentalistas, radicais, intolerantes. Mas, naqueles pontos essenciais, nós somos realmente radicais. Mas nós pregamos que a fé, ela não vem pela força. Porque a Bíblia fala, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então nós não tentamos, além de não sermos fechados em nós mesmos, ensimesmados, sectaristas, isolados, nós também não forçamos ninguém a crer em Jesus Cristo, como protestantes reformados. Porque o mandamento que nós recebemos foi esse. De graça recebei e de graça dai. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. A vossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra as pessoas, mas contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo. Então a nossa luta é no campo espiritual. Mas o mundo acredita que quando nós colocamos, que nós cremos em verdades absolutas, que nós estamos sendo radicais, intolerantes. O mundo quer viver dentro de uma canção de Raul Seixas, que dizia: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então é assim que as pessoas querem viver, oscilando. Hoje eu creio, amanhã eu não creio, hoje eu faço, amanhã eu não faço. Se eu errei é porque eu acreditava, se eu acertei é porque eu acreditava. Não me comprometo com nada, não me comprometo a ter valores absolutos, não me comprometo com a minha postura. Se eu xingo, se eu bebo, se eu danço, se eu farreio, se eu roubo, se eu minto, meus valores mudam. O que importa é o meu sentimento, o que importa é o que eu quero fazer agora. E nós não vivemos assim e não pregamos isso, porque essa é a forma de ruína e destruição do ser humano. Quando tudo é verdade, diz o autor da nossa lição, nada é verdade. Quando tudo é verdade, nada é verdade. E uma das grandes verdades é que nós somos a imagem de Deus. E isso significa que nós fomos feitos pela verdade. E Jesus afirmou que Ele é a verdade. Então nós acreditamos nessa exclusividade a respeito daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. A história de Nadab e Abiú
nos despertam para essa verdade, que Deus estabeleceu uma forma como Ele desejava ser adorado e não aceitou uma adoração de forma diferente. E o verso 10 do capítulo 10 de Levítico diz: vocês têm que fazer separação entre o que é santo e o que é profano, entre o que é puro e o que é impuro. Ou seja, a tolerância é zero a respeito da forma como eu desejo ser adorado. Porque a santidade é um atributo de Deus e precisa ser refletido nas pessoas. E muitas pessoas, crendo que estão fazendo o que é certo, porque são guiados pela sua própria percepção, seu próprio raciocínio, ou pelo seu próprio sentimento, e não pela palavra de Deus, acabam pecando contra Deus e se destruindo, como Nadab e Abiú. Se apegam a objetos sagrados, se apegam a posições, se apegam a, como os filhos de Arão, eles ocupavam uma posição destacada, mas desconsideraram que Deus é justo e santo e que Deus tem uma vontade, e a vontade dele é soberana. É interessante estar ministrando essa aula no dia de hoje, porque eu recebi uma mensagem hoje no WhatsApp de uma pessoa que eu conheço aqui da minha cidade e que ele professa ser testemunho de Jeová. E aí ele me mandou um convite para que eu entrasse numa determinada postagem, para que eu pudesse assistir um vídeo ali dos Testemunhos de Jeová. Recebi essa mensagem no meu WhatsApp para acessar um conteúdo dos Testemunhos de Jeová. E os Testemunhos de Jeová, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, eles não creem que Cristo é Deus, eles não creem que o Espírito Santo é uma pessoa, eles falam que o Espírito Santo é uma força, um poder, entre outras coisas, né? Não podem se envolver com política, não podem servir o exército, não podem doar sangue, é a doutrina deles. E aí eu respondi: Senhor, não tenho interesse. E coloquei para ele um trecho da Bíblia que fala assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o engano e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe dei as boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então, o apóstolo João, o apóstolo do amor, né? Considerado o apóstolo do amor, na sua segunda epístola, ele vai dizer: olha, tem homens por aí pregando uma doutrina falsa, dizendo que Cristo não reencarnou, dizendo que Cristo era um espírito que andava sobre a terra.
E quem ultrapassa a doutrina sã, a sã doutrina, como a própria Sagrada Escritura fala, sã doutrina, a doutrina verdadeira, a doutrina que está alicerçada na Bíblia, não tem Deus. Mas o que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. E qual a orientação de João? Não recebam essas pessoas na sua casa. Não recebais em casa, nem lhes dei as boas-vindas. Radical. Isso aqui é inegociável. Se o sujeito vem pregar heresia, não receba ele na sua casa. Não lhe dê as boas-vindas. Então eu respondi esse chamado que eu recebi no WhatsApp, dizendo: Senhor, não tem interesse. Coloquei esse trecho da palavra de Deus, escrevi que Deus tenha misericórdia de você. Ele respondeu: não, eu só queria ajudar. E eu falei: tudo bem, boa tarde. Porque eu fui intolerante, eu fui radical, eu fui fundamentalista. Ora, em determinadas questões, Deus exige que nós sejamos radicais, que nós sejamos firmes naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que concerne a preservação das Sagradas Escrituras e dos seus ensinamentos. Então não tenham medo, meus alunos queridos, de dizerem não. Não tenham medo, não tenham receio de exporem as suas ideias e os seus pensamentos se estiverem de acordo com a palavra de Deus. Não tenham medo. O mundo vai estar contra vocês. Está escrito: no mundo tereis aflições. Jesus falou: se eu fui perseguido, por que vocês não serão? Mas eu venci o mundo e nós venceremos com Cristo. Então não tenham medo de dizer não. Não tenham medo de pregar a sã doutrina. Não tenham medo de fazer aquilo que Deus ensinou. Não se contentem com pluralismo. Não se contentem com relativismo. Se contentem. Sejam felizes em saber que Deus é soberano, que a vontade dele é soberana, mas que ele, acima de tudo, é um Deus justo, bondoso e misericordioso. Façamos, portanto, aquilo que Deus quer, cumpramos a sua vontade. Assim eu encerro a minha aula de hoje, orando em favor dos meus alunos e de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo na noite de hoje, no dia de hoje. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é guia para o nosso caminhar. Nós te agradecemos porque não andamos perdidos, porque podemos nos alicerçar nos seus ensinamentos. Queremos ser radicais na verdade, porque Jesus Cristo é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E que isso seja inegociável para nós e para todos aqueles que nos observarem, para que possam entender que nós amamos ao Senhor e amamos cumprir a tua vontade. Abençoa, Senhor, os meus alunos nesse tempo de luta, de preocupação em virtude do coronavírus, que nós possamos nos apegar ao Senhor e estarmos colocados totalmente nas tuas mãos. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos alunos e todos aqueles que nos acompanham no nosso canal do YouTube, Deus os abençoe em nome de Jesus.